como o Rodrigo já falou, vale lembrar que a Câmara dos Deputados entrou com um recurso à suspensão de pagamento e que nega totalmente qualquer irregularidade. E claro que o presidente da Câmara, Arthur Lira, também se manifestou sobre o assunto. Então, vamos ouvir o Lira e, na sequência, a gente ouve o doutor Agra. A reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam a segurança e deram a segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal. Então, mais uma vez, a tranquilidade da Câmara, em nome dela, que todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAGE e a mais 4 ou 5 ministérios. Por fim, de novo, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, todos possam ter esses esclarecimentos e peticionaremos ainda na manhã de amanhã ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Pois é, doutor Agra, tudo que se pede, né, e a Constituição solicita é a transparência no uso do dinheiro público. Agora, qual deve ser a resposta da Câmara pro Flávio Dino, já que ela defende que, como disse Arthur Lira, não há irregularidade, hein? Veja, Roberta, você, como sempre, inteligente. Por que isso? Porque a narrativa do presidente da Câmara ela é falsa. Porque a questão não é se as comissões estão agora funcionando ou não. Ele só, as comissões não estão funcionando para passar o pacote fiscal, para passar a reforma tributária. Não tem nada disso. O que está se pedindo é que elas indiquem quem são os beneficiados. Porque a questão, primeiro, a questão das emendas, nesse vulto que é, veja, um país onde emenda parlamentar com 3 tipos ou mais de 3 tipos é quase a mesma rúbrica orçamentária do que nós temos para investimento, é a maior ou uma das maiores deturpações do republicanismo desde a proclamação da República, 1881. Veja só, isso é algo assim afrontoso. Aliás, 89, me perdoe. E aí você tem o que nisso? Você tem uma mentira. Porque o que é que se quer? É que indique quem está realmente fazendo ou direcionando essas matérias. Porque o Supremo, ele não pode mexer no valor das medidas. Ele não pode mexer no direito das medidas, porque seria uma matéria interna corporis. Mas o Supremo tem o dever de dizer o quê? A Câmara dos Deputados e o Senado têm dever de transparência. Eles têm que garantir a rastreabilidade dessas medidas. Essas medidas são erário público. Então, o que está se querendo não é que as comissões trabalhem, porque aí seria se imiscuir numa matéria interna corporis, mas que deixe bem claro o direcionamento desse dinheiro público. O senhor acha, doutor Valber Agra, que isso pode desembocar numa crise mais séria ou vai haver uma negociação e os 3 poderes vão se acertar para que a execução do orçamento por parte nessa parte específica das emendas parlamentares, siga as regras que foram determinadas pelo Poder Judiciário? Não pode haver crise mais séria porque o Supremo não está se imiscuindo no direito às emendas. Está apenas dizendo, tu tem aí 4,2 bi, tu assim o faça, mas tu indique quem está recebendo e como está recebendo. Porque o que está se especulando aí, os meios de comunicação mais libertos, que parte desse dinheiro é para contemplar determinadas lideranças na casa, aliás, na Câmara, e essas lideranças não querem se expor a isso. Porque, veja, um país onde há emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão, emenda disso e daquilo, é um país do achincalhe.
Então, veja, e isso é admitido por deputados tanto de direita e de esquerda. É uma sinecura do parlamento que, infelizmente, beneficia a todos e a todas. É isso. E olha, ontem, quinta-feira, Flávio Dino fez um passo a passo e explicou a uma associação de municípios como abrir contas bancárias para pagar despesas de saúde usando emendas parlamentares. O ministro também deu 10 dias à AGU, que é a Advocacia Geral da União, para explicar por que essas contas ainda não estavam abertas, a pedido dele, né? Desde agosto desse ano, o Dino já tinha dado esta ordem, né? Os municípios devem abrir contas específicas para receber transferências vindas de emendas parlamentares destinadas à área da saúde. E aqui fica muito claro que vemos novamente mais uma tentativa de rastreabilidade do uso do dinheiro das emendas. Agora, doutora Agra, queria conversar com você também a respeito da ação que o PDT apresentou ao STF, né, contra a última ata do Compom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, e foi publicada no último dia 11 de dezembro, que elevou a taxa básica de juros, que é a Selic, para 12,25% ao ano, elevou em 1%. O partido considera que a falta de transparência, aqui novamente citada a transparência, aos parâmetros utilizados pelo Copom para definir a Selic, e que a taxa, alta demais, está em desacordo com os interesses do país. O senhor foi um dos autores dessa ação do PDT. Queria te perguntar em qual estágio ela está e qual é o caminho que ela ainda tem pela frente. Os próximos capítulos, por favor. Veja, na área econômica, eu não tenho a menor dúvida que é a coisa mais monstruosa, mais teratológica que se faz com o povo brasileiro. Pra você ter ideia, 1% de aumento da taxa Selic representa alguma coisa em torno de 100 bilhões ao ano. 100 bilhões ao ano, sem falar na taxa de carregamento. E esse núcleo da inflação é um núcleo que ele não é atingido pelas taxas de Selic. Por quê? Que são preços transacionáveis, são preços que são fixados pelo mercado internacional, como as commodities. São preços que sofrem os influxos, por exemplo, do dólar, que são sazonais. Agora o dólar está num ataque especulativo muito forte, mas não tem condição estrutural de se manter nesse patamar. Nós sabemos disso. E outra, não há clareza nenhuma. O sistema financeiro, a Faria Lima, ela impõe ao país, aí veja, por que esses dois assuntos são conexos? De um lado, nós temos o acharque do orçamento pelo legislativo. E do outro lado, nós temos um acharque muito pior. Por que muito pior? Porque esse dinheiro não é usado em produção. O dinheiro do legislativo, goste ou não, tenha ganho de escala ou não tenha, ele é gasto aqui. Ou seja, ele modifica o sistema financeiro. Aliás, desculpa, o sistema produtivo. O do sistema financeiro, em nenhum modo. Então, o que é que o Partido Democrata Trabalhista vem a pedir? Que seja clarificado como são esses testes econométricos para verificar a subida. O país todo vai ficar adstrito a uma expectativa das taxas Selic, que aumenta o dólar, porque, veja, há um ataque especulativo do dólar, o dólar sobe, com base na subida do dólar, eu crio toda uma expectativa, exigindo mais 2 aumentos de taxa Selic de 1%. Isso é um crime. Nós vamos para uma taxa Selic maior do que a Rússia, que está em guerra. Então, não há razoabilidade, não há transparência, há um acharque total, e nós, que eu acho que qualquer pessoa não é ser de esquerda, não. É uma pessoa de não ser alheia ao processo civilizatório. Isso é a grande mácula do sistema distributivo brasileiro. Não é só o câmbio, não. É principalmente essa política monetária que contamina toda a nossa estrutura produtiva. Como é que uma reforma tributária benfazeja, com suas limitações, mas benfazeja, vai conseguir garantir o crescimento quando você, ao não fazer nada, você tem essa taxa de juros, que é uma das taxas de juros mais altas, tanto de forma nominal como real do mundo. É isso, Roberto, uma das mais altas do planeta, né? Sem dizer no aumento da dívida pública, que fica surreal, descomunal. O que mais me incomoda é que o argumento é muito ruim. Que diz, olha, estamos gastando demais. Quem está gastando é o sistema financeiro.
Não, a dívida está ingovernável e a gente sobe o juro para tornar a dívida mais ingovernável ainda. E nós não temos o papel de alertar a população. Porque esse discurso, a gente deve ir para a rua com esse discurso. Dizer, estão mentindo a vocês, isso é mentira. O que estão fazendo é aprofundando o endividamento do Brasil. Isso é muito claro. E principalmente com a nova teoria monetária, onde o André Lara Rezende deixa bem claro que essa questão, esse artificialismo de juros, esses cálculos econométricos, tem sim viés ideológico. Eu li a ação proposta pelo PDT, o doutor Valberagra é um dos signatários, né? É um dos advogados que assinam esse texto em nome do PDT. Vocês trazem também, né, doutor Agra, o debate da Constituição, quer dizer, o Banco Central. A missão do Banco Central é não deixar a inflação escapar do controle. Tudo bem, ninguém quer inflação alta, foi um avanço para o Brasil você controlar a inflação lá no plano real, mas a Constituição diz que o Estado brasileiro tem que zelar pelo emprego, tem que zelar pelas boas condições sociais, tem que zelar pelo desenvolvimento. Tudo isso está na Constituição, são também valores constitucionais, né? Vocês falam, inclusive, na ação, que a maneira de agir do Banco Central está em desacordo, se não me engano, com o artigo 5º, não é, da Constituição, que estabelece alguns princípios. É porque é outra coisa que, se não for chocante, poderia ser hilária. Essa peça foi feita pelo nosso escritório e pelos advogados do nosso escritório. Eu, a Nara, o Lucas e a Daiane. Foi o grupo de forma imediata e os estagiários que, para conseguir advogado, para fazer essa peça na véspera dos festejos natalinos, é um pouco complicado. Mas veja, como é que a Constituição serve para todos, inclusive para o legislativo, e não serve para o sistema financeiro? Veja. E o que é mais interessante é que quando nós vamos olhar a evolução, e ela foi distribuída para o ministro Fachin, que tem muita sensibilidade nas questões econômicas, nós temos que começar a discutir que essa Constituição econômica não é para inglês ver, não. Essa Constituição econômica está dentro da Constituição, são vários artigos, artigo 5º, artigo 170, bloco constitucional, aí você tem o 113, você tem vários, tem a questão de competência, você tem vários artigos, é um pupurri, é um verdadeiro pupurri. Aí você diga, a Constituição vale para o Legislativo, deve valer para o Judiciário, para o Executivo, mas não vale para o sistema financeiro. Eu posso arbitrar a taxa de juros, porque, veja, a política monetária é um dos elementos bases para um sistema que hoje nós somos, no mundo, o maior processo de desindustrialização desde a década de 80. Quem quer competir com a gente agora é a Alemanha, mas só que o fenômeno deles é um tanto mais recente, em torno de 3 anos. Mas veja, então, a Constituição não vale para Faria Lima? Então, isso é um absurdo que quer se fazer. É como se nós fôssemos normativamente uma capitania onde a Constituição serve para alguns e não serve para outros. Eles podem se furtar da aplicação da Constituição e sem argumentos, porque não há argumento. Os argumentos são os mais baixos, os mais torpes, ou seja, o desleixo de qualquer direito, de qualquer possibilidade do processo civilizatório para a população, principalmente as mais pobres do Brasil. E, doutora Agra, então, quais seriam os próximos passos depois da entrada dessa ação? De maneira prática, para a gente entender, até para alinhar as expectativas, né, em relação à clareza e à transparência desse processo financeiro. Vai ter um recesso, esperamos que seja recebida, esperamos que o ministro, como é um assunto complexo, e veja, nós não pedimos medida cautelar. Na especificidade, para quê? Para que nós não sejamos acusados de estar contribuindo para essa alta do dólar. Certo. Então, nós queremos que seja a discussão aberta, que o ministro convoque audiências públicas, dentro do que nós chamamos de processo estrutural, do novo processo civil estrutural, que a população participe, para deixar muito claro, porque isso vai deixar que esse processo é o quê? Um processo arbitrário, um processo que não tem uma ancoragem nem normativa, nem fática. A ancoragem é ideológica, é garantir um rentismo exacerbado. Eu não acredito que nós temos chegado num patamar onde o endividamento esteja tão alto e incontrolável.
incontrolável da dívida não é a dívida em si, é o motivo que leva a dívida a ser incontrolável, que são os juros altos. Então, audiências públicas, só para a gente concluir bem rapidinho, vai para o Fachin, a ideia é que seja encaminhado para o plenário e que seja um debate aberto para a sociedade, né? Para que se faça um debate público, né? Com audiências públicas e que ele marque para que o Supremo, o plenário do Supremo, discuta isso. Porque o Supremo ainda é muito tímido nas questões institucionais referentes à economia. Porque tudo seria como se esse monstro sagrado, se esse santo de pé de barro, que faz toda a conjuntura de uma determinada elite brasileira, fosse intocável. Se criou-se uma caixa no Brasil que é intocável, seja nos direitos e garantias, até mesmo na Constituição. Nós precisamos avançar para que a Constituição seja para todos. Eu queria dar os parabéns, né, Roberta? Acho que nós todos, né, pela coragem tanto do escritório do Dr. Valberagra e também o PDT cumprindo um papel importante de levar essa discussão adiante. Roberto, que é uma discussão que pouca gente tem coragem de fazer. Como ele disse, parece que é algo sagrado, né? São as tábuas sagradas que você não pode abrir e ler para entender o que está acontecendo. Então, que se faça no Supremo, Roberto, é muito importante. Quando isso chegou, eu disse, mas mais uma ação para nada. E aí, o presidente licenciado Lucas disse, precisamos dar uma resposta. E veja, até para nós mesmos, para nós que vivemos, não, olha, é uma coisa intocável, porque o dólar, porque as variáveis... E essas variáveis, na verdade, elas seguem um diapasão que não é uma pitonisa. Pois, se fosse uma pitonisa, nós não estaríamos nesse mundo tão assolado de misérias e caos sociais. Perfeito, doutor Valberagra.